Fala meu segundo, Rafael aqui falando. Estou aqui na página 414, peço que vocês se encaminhem para lá. Tá? O que eu quero que vocês peguem aqui desse capítulo inteiro é a eletrólise, tá? Vou focar muito nela, tá? Esses aspectos quantitativos aqui, não vou me atentar a eles. O que eu quero desse capítulo é que você entenda a eletrólise, que isso aqui é importante demais, tá bom? Primeiro, né? Nós viemos de um conceito de pilha, tá? Então falamos no último vídeo sobre pilha. Primeiro, pilha é um processo espontâneo, porque o meu DDP, minha diferença de potencial, é maior que zero, ou seja, a carga que é gerada aqui, ela é positiva, tá? Não tínhamos como resultados, né, de DDP, resultados negativos, tá? O DDP lá era positivo, porque é uma pilha, justificando assim a espontaneidade da reação. Porque o que acontece numa pilha? E essa definição é importante você ter na cabeça. A pilha ela é um processo espontâneo, tá? Onde eu tenho uma reação química que produz energia. Essa definição para pilha é extremamente importante, tá? Pilha é uma reação química que produz energia, tá? Isso é justificado pelo meu DDP ser positivo, tá? Cara, isso daqui, esse conceito aqui tem que estar na tua cabeça. Isso é muito importante, porque eu já vi isso em questão de Enem, tá? Eletrólise é o inverso. Na eletrólise, o meu DDP, minha diferença de potencial, vai ser menor que zero, ou seja, negativo. Esse processo aqui é espontâneo. Esse aqui é não espontâneo. Aqui eu vou ter uma reação química, uma energia, uma fonte de energia produzindo reação química. Então, qual é a diferença entre pilha e eletrólise? Pilha é espontâneo, eletrólise não. Tá? Na pilha, eu tenho uma reação química que produz energia. Na eletrólise, eu tenho uma energia que produz uma reação química para mim. Né? Aqui, o DDP vai ser negativo, aqui o DDP vai ser positivo. Tá? E a nossa aula de hoje é sobre eletrólise, por isso que eu já quero traçar essa diferença aqui para você. Essas definições diferentes. Processo espontâneo, processo não espontâneo. Produzo energia através de uma reação química. Preciso de energia para produzir uma reação química. Então aqui eu quero produzir uma reação química, tá bom? Na eletrólise eu vou ter dois tipos de eletrólise, né? Vou ter uma eletrólise ígnea, onde não tem água no processo, e uma aquosa, tá? Onde eu vou ter água nesse meu processo aqui. Para realizar uma eletrólise, eu preciso de uma fonte de energia, que vai ser usada aqui uma bateria, né? Eu preciso de energia. Para quê? Para poder fazer minha reação química aqui, para eu poder obter produtos, tá bom? Através dessas reações químicas. Então, eu preciso de uma fonte de energia. Olha a diferença aí, né? Lá na pilha, a gente via os elétrons subindo, né? Pelo eletrodo aqui, migrando, né? E aquele fluxo eu convertia em energia. Aqui não, aqui eu tenho uma fonte de energia que vai fazer com que a reação química ocorra aqui dentro. É isso, tá bom? E aí vamos lá para a nossa eletrólise ígnea, onde eu não tenho água no processo. Então eu pego, por exemplo, vou pegar aqui o sal aqui que o livro me dá. Eu pego o sal, primeira coisa que eu preciso fazer é fundir esse sal, porque esse sal aqui, ele tá sólido para mim. Ele vem como um sólido, é sal de cozinha, tá? Eu vou fundir esse cara, vou passar ele para um estado líquido, né? Como é que você vai fundir o sal, né? Você aquece ele. Se você aquecer ele, ele vai passar aí a ser líquido, né? Só que você não vai conseguir fazer isso em casa, primeiro ponto, porque o ponto de ebulição, né? Ponto de fusão, perdão, do sal fica em torno de 800 graus. Então na sua casa você não vai conseguir fazer. Né? Você consegue fazer isso com açúcar, né? Você pega o açúcar, você coloca na frigideira, o seu açúcar sólido passa a ser líquido, né? Você consegue caramelizar o açúcar. Isso não vai acontecer com sal de cozinha na sua casa, porque a temperatura de fusão é muito maior.
Tá? Então você já precisa de uma temperatura específica para isso aqui acontecer. Mas é possível que isso ocorra, só você ter um equipamento adequado ali. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou pegar um sal de cozinha sólido e vou aquecer até uma determinada temperatura onde eu vá ter líquido. Então os meus íons vão se separar. Então eu passo a ter sódio líquido e passo a ter um cloro líquido. Isso é um L, tá? De líquido, ele tem que ser minúsculo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se não estiver enxergando legal, no seu livro tá, né? Apesar que aqui, né? Ele não vai estar escrito ali, mas ele vai estar líquido, tá bom? Porque eu joguei processo de fusão. O que eu vou fazer? Tem uma bateria aqui, ou seja, eu tenho polos negativos e eu tenho polos positivos, porque eu estou usando uma fonte de energia aqui, ó. Então eu sei que tem os polos aí, tá? O polo negativo, ele vai atrair o positivo. Ele atraiu o positivo, eu vou dizer então que ele é um cátodo, porque ele atrai cátion. Atraiu o negativo, eu vou chamar ele de ânodo, porque ele atraiu o ânion. Tá? Então ele vai ser o meu ânodo, tá bom? E aí tá aí o esquema aí para você. Reação catódica, reação anódica. Deixa eu botar ele aqui. Completamente diferente da pilha. Tá? Ânodo lá na pilha é negativo. Tu vai ver que na eletrólise ele é positivo. Tá? Então não associa muito, não. Né? Uma coisa aqui, ó. Esse cara é positivo e ele veio para cá. Por quê? Porque ele quer receber elétrons. Então ele vai receber elétrons para ir a sódio 0. E ele vai como um sólido. Tá bom? Esse cara aqui tá com o elétron perdendo aqui, ó. Então ele vai oxidar. Se ele vai perder elétron, ele vai oxidar. Ele vai a cloro 0. Tranquilo? Liberando o elétron dele. Eu nunca tenho um cloro sozinho. Sempre tenho 2. O cloro vai sempre gás aí, né? Sempre que você pegar os halogênios, né? Cloro, bromo, iodo, flúor, né? São os meus halogênios, né? Esses caras aqui, eles nunca estarão sós. Você sempre vai botar um 2 aqui, ó. Então você viu um Cl, Cl2, tá bom? Cl2, bom, tem 2 cloros, né? Então tem que ter 2 aqui. Um cloro ia liberar um elétron, 2 cloros liberam 2. Se eu tenho 2 cloros aqui, preciso ter 2 cloros aqui. Logo, eu preciso ter 2 cloros aqui. Agora, eu tenho 2 sódios aqui. Se eu tenho 2 sódios aqui, eu tenho que ter 2 sódios aqui e 2 sódios aqui, liberando 2 elétrons aqui. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, que ficou um pouquinho complicado. Tá? Eu tenho que fazer um balanceamento disso aqui. Né? E aí eu tenho o pós-seta e o anti-seta. Né? O que eu vou fazer? Vou começar a cortar todo mundo que é parecido, antes e depois da seta, assim como eu fazia na pilha. Né? Então eu tenho 2 Cl- aqui. Nossa, essa lapiseira é horrível. Nunca compre essa lapiseira, ela fica soltando isso aqui. Eu comprei uma nova, eu tinha uma, essa aqui, ó, tô falando propaganda negativa mesmo, tá? Tinha essa aqui, aí tinha esse problema, ficava quebrando meu grafite, aí comprei essa aqui, mesmo modelo, ó, me estrepei, toda hora tem que ficar acertando isso aqui. Então, tenho o Cl- aqui, vou cortar com ele aqui, ó, porque é semelhante, ó. 2 sódios mais aqui, 2 sódios mais aqui, cortei, semelhante. 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Agora ninguém se repete mais. Então, eu vou repetir quem sobrou aqui que eu não cortei. Antes da seta, eu tinha esse cloreto de sódio aqui. Tá? Depois da seta, eu tenho aqui, ó, 2Na sólido mais Cl2 gasoso. Fiz a minha reação química. Eu peguei um cara que era sólido e consegui extrair dele um sódio sólido e um gás cloro. Esse gás cloro aqui, ele tem cheiro de cloro mesmo, de cozinha, porque é o cloro, é o próprio cloro mesmo, tá bom? Então isso aqui é uma eletrólise ígnea, eletrólise onde eu não tenho água participando da minha reação química, tá? Eu acho que a parte aí que talvez fique mais confusa para você, seja na hora que eu tenha feito aqui a distribuição dos elétrons. Distribuição dos elétrons não, né? Quando eu coloquei esse 2 no cloro, que eu justifiquei colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Como eu tinha 2 cloros aqui, precisei colocar 2 lá em cima. Veja bem, e aí fui acertando tudo. O seu livro ele não faz assim, né? Ele trabalha ali, ó, com meio cloro, porque aí vai estar balanceado para ele também,
tá? Então eu prefiro mais o método que usei aqui do que esse pelo livro apresentado, tá? Porque aqui, ó, meio cloro, só que ele botou 2 aqui, tá vendo? Pô, meio vezes 2, encare meio, quando você vê isso aqui em química, meio é 0,5. A gente não usa 0,5. 0,5 Cl2. Aí você vai multiplicar por isso aqui, vai dar 1. Mas a gente não usa nesse formato, a gente usa assim, ó. Sempre com fração. Então você tem que associar que você tem meio. Meio vezes 2, 1. Então aqui, ó, meio vezes 2, eu tenho um cloro aqui. Aí eu tenho um cloro aqui, ele fica balanceado, tá vendo? Aí ele libera um elétron, um cloro aqui, um cloro aqui. Ele não precisou sair balanceando tudo. Mas eu vou fazer para você de novo, só essa parte do balanceamento. Vou fazer até devagar, acho que fiz rápido, só para você pescar bem, tá? Então eu vou avançar ali. Fica até como uma revisãozinha de eletrólise ígnea, ó. NaCl, aí o que fiz? Separei os íons, Cl-. Separei. Aí, ó, vou ter aqui o meu polo negativo e o meu polo positivo. O negativo vai atrair o positivo. Né? Atrair o cátion, chamo de cátodo. Atrair o ânion, chamo de ânodo. Vou atrair o meu ânion. Pensa que isso aqui são as extremidades da minha pilha, tá vendo? Ó, extremidade da minha pilha aqui, ó. Tô com aquela bateriazinha aqui. Esse cara aqui tá positivo, então ele vai atrair esse elétron aqui, ó. Então ele vai receber elétron. E ele vai a sódio 0. Sólido. Esse cara aqui tá com elétron, tá vendo? E ele tem que doar elétron. Aí eu sei lá, por uma regrinha da pilha, que ele vai doar elétron. Ele vai a 0. Mais elétron. Só que aí que vai começar, ó. Presta atenção. Ele é um halogênio, né? Então um halogênio, cloro, bromo, flúor, iodo. Isso aqui é um F de flúor. São meus halogênios, eles nunca ficam sós, tá? Então sempre que você vê um desses caras aqui, tu vai botar um 2. Porque ele é um gás, ó. Botei 2. Ah, agora que vai começar, presta atenção. Tenho 2 cloros. Tenho que ter 2 cloros aqui. Um cloro libera um elétron, ó. Né? Mas eu tenho 2 aqui, eu tenho que botar 2 cloros. Então eu liberei 2 elétrons. Se eu peguei 2 cloros aqui, eu tenho que ter 2 cloros aqui, porque esse cloro que desceu. Esse cloro foi atraído para cá. Então, se eu tenho 2 aqui, eu tenho que ter 2 aqui. Se eu tenho 2 aqui, eu tenho que ter 2 desse lado aqui de produto, porque isso aqui eu separei em 2 aqui, ó. Só que eu só tinha um cloro, aqui eu tenho 2. Não, tem que botar um 2 aqui na frente. Beleza, agora eu tenho 2 cloros. Só que eu também tenho 2 sódios. Então, aqui eu tenho 1. Você bota 2 aqui. Então, 2 aqui é que foi atraído aqui. Logo, ele liberou 2 elétrons. Logo, ele produziu 2 sódios. E aí eu traço minha linha aqui para fazer minha equação global. E aí eu vou cortar os semelhantes. 2Cl menos, 2Cl menos. 2 elétrons menos, 2 elétrons menos. Tá? 2 sódio mais, 2 sódio mais. E aí eu vou repetir antes da seta quem sobrou. Sobrou 2 NaCl, né? 2 sódios mais o meu Cl2. Foi isso aí que sobrou, tá? Quando você vai lá em pilha, né? Deixa eu ir lá aqui, que eu quero te mostrar o potencial. Eu vou dividir esse vídeo em 2, tá? Do aquosa e no aquosa, acho melhor. Quando você vai em pilha, deixa eu marcar essa minha página aqui, eu quero que você observe comigo. Ó, eu tenho esse formato de escrita, vou reprisar ele, vou reescrever ele aqui embaixo, ó. Do sódio, e eu tenho esse aqui do cloro. Ó. Se você prestou bem atenção na última aula, você vai pescar isso aqui que eu estou falando. Estou falando do potencial de redução e oxidação. Por quê? Porque eu vou ter que ver a diferença do potencial. Lembra no início do vídeo que eu disse que o DDP disso aqui tem que dar negativo? Espero que você lembre. Tem que dar negativo. Ou seja, vou ter que calcular DDP para ver quanto que isso aqui me gerou ou me consumiu de energia, tá? Ó,
eu vou ver aqui, a reação foi entre o sódio, então vamos procurar o sódio aqui. Ó, achei o sódio. O sódio, no formato de redução, né, elétron antes da seta, é menos 2,71. No formato de redução, elétron antes da seta, ele é menos 2,71. Então, esse aqui é o valor dele, tá? O cloro, né, vamos achar o cloro aqui. Cloro tá aqui embaixo, ó. Olha o cloro aqui. Estou na página 404. O meu cloro aqui, ó. Na forma de redução, ele é mais 1,36. Na forma de redução. Oxidação, lembra que eu ia inverter? Na oxidação, eu vou inverter e inverto o sinal desse cara aqui. Então, se ele estiver antes da seta, eu mantenho o valor. Ele não tá, o elétron não está antes da seta, está depois. Então essa forma de escrita aqui é oxidação, não é essa aqui, redução, ó. Vou ter que inverter isso aqui. O cloro vai vir antes da seta, o elétron vai ficar depois, e o sinal tem que mudar. Então aqui, ó, elétron depois da seta, eu vou mudar o sinal. 1,36. E aí vou fazer o meu cálculo de diferença de potencial aqui, tá? E aí ele fez isso aqui. Vamos voltar lá para o nosso livro. Ó, tô te mostrando aqui, ó, os valores, tá vendo? De onde ele retirou e por que ficou negativo, os dois, ó. Sinal negativo com negativo vai dar negativo. E no final ele fez uma soma. Ele somou esse 2,71 mais 1,36, deu 4,07. E manteve o valor, que era negativo. Pronto. Diferença de potencial, DDP negativo. Então, a eletrólise tem uma fonte de energia que gera uma reação química, tá? E o DDP ele tem que dar negativo. Por quê? Porque é um processo não espontâneo. Eu coloquei energia para essa reação acontecer. E aí eu consegui produzir gás cloro. E esse gás cloro que eu produzi aqui, ele vai gasoso, mas eu posso trazer ele para líquido. Só baixar a temperatura dele. Ele é gasoso, ele volta para líquido. Aí eu posso comercializar esse cara, posso diluir esse cara em água, tá? Então eu peguei um sal de cozinha e produzi gás cloro mesmo, tá bom? Vou fechar o vídeo por aqui e vou voltar com a eletrólise aquosa aqui.